Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa parte 2 da aula sobre nossos erros de pensamento, nossos pensamentos disfuncionais. Hoje a gente vai aprender o nosso sexto erro de pensamento. O sexto erro que a gente chama de... Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta. Nosso sexto erro a gente chama de filtro mental. Ele é muito parecido com a desqualificação do positivo. Só que a desqualificação do positivo, ela tem muito mais a ver com a gente se desqualificar, né? E o filtro mental é quando a gente foca apenas nos aspectos negativos de uma situação, tá? Então, não é sobre nós, mas principalmente sobre uma situação. Então, a gente foca no negativo e ignora tudo aquilo que é positivo. Então, uma pessoa, por exemplo, tirou um 9 na prova. Aí ela faz, ó, eu tenho um 9. Mas isso nem é tão bom, né? Porque cometi alguns erros, podia ter tirado um 10. Então a pessoa deixa de observar todos os avanços, né? Todos os a evolução ali que aconteceu, tudo que está acontecendo de bom na vida dela, porque ela está filtrando, né? Ela está ali colocando o seu foco mental para problema, para negatividade e nosso cérebro, ele é muito bom em pensar naquilo que a gente tem sempre pensado. Ele é muito bom em focar naquilo que a gente estabelece como foco. Então, se teu foco está naquilo que dá errado, naquilo que está desajustado, naquilo que não está dando certo, então você vai ficar muito bom em fazer isso. Você vai colocar um filtro na sua mente. Isso acontece muito. E você já percebeu que quando você quer comprar um carro, por exemplo, da cor branca, da cor vermelha, da cor que você quer, do modelo que você quer, e de repente parece que começa a chover aquele tipo de carro naquela cidade. É porque você colocou um filtro. Você colocou ali, ó, um filtro mental. E o teu cérebro vai procurar mais aquilo. Então, se teu filtro está negativo, você vai observar situações, até situações boas, e você vai encontrar o que não está bom naquilo que já é bom. Você vai procurar o problema naquilo que está dando certo. Porque aí você está com um filtro, tá? Então, presta muita atenção sobre isso. Porque isso é muito importante para você melhorar sua autoestima, para você controlar sua ansiedade, para você aumentar melhorar o seu humor, né? Caso você esteja enfrentando uma depressão, algo desse tipo. Quando você começa a focar diferente, quando você expande o seu filtro, quando você aumenta a tua perspectiva, você começa a ter um julgamento mais maduro, mais ajustado da realidade, tá? Vamos lá. O segundo, aliás, o sétimo, né? O nosso sétimo erro a gente chama de leitura. Olha só, leitura da mente. O que seria leitura da mente? A leitura da mente acontece quando você acredita que você sabe o que a pessoa está pensando, com base em zero evidências. Eu acho que fulano não gostou de mim. Não, por quê? Porque, assim, eu vi ele assim, eu vi ela meio assim. Você está lendo pensamentos. Você está apenas julgando a pessoa com base em pouquíssimas evidências. Ah, fulano não sorriu pra mim, então ela deve estar com raiva, ela deve estar chateada, ela é falsa. Entende? Isso é leitura da mente. A gente precisa da leitura da mente? Sim, né? A gente precisa, até certo ponto, a gente precisa meio que tentar imaginar ou se colocar no lugar do outro e tentar prever o que o outro está pensando sobre nós e sobre a vida, né? Sobre as situações. Isso é fato. Só que quando a gente faz uso indiscriminado da leitura da mente, a gente acaba caindo no esparrela, porque você faz isso e você deixa de realmente buscar evidências. Olha aí as aulas agora se linkando. Você deixa de buscar evidência dos seus pensamentos. Então, você deixa de perguntar, você deixa de questionar, você deixa de buscar feedback do outro de verdade. Fulano, o que é que está acontecendo? Estou sentindo você assim, assim. E a pessoa pode confirmar ou não aquilo que você está pensando, tá? Mas muitas vezes a gente fica preso na nossa leitura da mente. Ah, não, fulano tá com raiva de mim, fulano não gosta de mim, ela não me ama, ele não me quer, ela não me...
não me acho uma boa pessoa, não me acho um bom profissional, e a gente fica presa na nossa leitura da mente pessoal e não busca mais evidências que comprovem ou não aquilo que a gente já está pensando. Vê como é perigoso isso? Isso destrói relacionamentos, isso destrói amizades, isso destrói o bom ambiente de trabalho. Por quê? Porque você não procura realmente confirmar aquilo que está acontecendo ou não, né, naquela situação, tá? Vamos lá. O nosso oitavo erro de pensamento é a super generalização. Meio que os erros cognitivos são sempre uma super generalização. E uma super generalização é você chegar a uma conclusão geral com base em uma, uma única evidência, ou o mínimo de evidências possíveis, né? Ah, a pessoa não respondeu o meu WhatsApp. Tá vendo aí, ó? Ninguém gosta de mim no trabalho. Ninguém me quer meu bem. Ninguém me ama nessa família. De novo, é um tudo ou nada também. É um 8 e 80. Por quê? Porque você está partindo de um único ponto e tirando uma conclusão precipitada, uma conclusão completamente geral sobre uma situação baseada em uma única evidência que você tem ali. Você faz isso ou não? A gente faz isso o tempo todo, tá? A gente super generaliza as pessoas, a gente rotula as pessoas e a rotulação é uma super generalização, né, direcionada a pessoas. A gente olha para, fulano votou no candidato tal, então ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa assada. Então, isso é uma generalização, é uma rotulação, né? A gente está com base em uma única evidência. O candidato que a pessoa votou, a gente está dizendo o caráter da pessoa, a religião da pessoa, a índole da pessoa, e isso é um julgamento extremamente precipitado. Então, a supergeneralização é um erro cognitivo, tá? É um defeito do nosso cérebro. Nós devemos prestar muita atenção a ela e nunca recorrer à supergeneralização, nunca, né, recorrermos à supergeneralização, porque geralmente o pensamento simplório, o pensamento simplista, ele é problemático. A realidade é muito mais complexa, a realidade é muito mais profunda do que a nossa mente pode abarcar. A gente precisa ser humilde, a gente precisa perguntar um pouco mais, questionar um pouco mais e buscar mais evidências, para aí a gente tomar uma conclusão, né, com muita humildade. Tá, vamos lá. O nosso nono erro de pensamento. Personalização. Vamos lá. O que é personalização? O que seria personalização? É você. É o seguinte erro de pensamento. Quando você acredita que uma situação externa são de alguma forma causada por você, mas na verdade não tem nenhuma relação, né? Veja só. Você diz assim, mas rapaz, eu queria ir pra praia, aí choveu. Tá vendo aí? Só porque eu quis ir pra praia, aí chove. Essa frase é muito comum, né? A gente fala de vez em quando isso. Mas veja como tá errado. O fato de você planejar, o fato de você desejar, faz com que as coisas deem errado. Não existe essa causalidade na vida real. Quer dizer que toda vez que você planejar ir pra praia vai chover? Toda vez que você planejar X, Y vai acontecer porque o universo conspira contra você ou o universo está ao seu favor? Isso é uma personalização e, portanto, é um erro cognitivo. Por quê? Porque não existe lógica causal, né? Nós causamos sim eventos, né? Mas muitas vezes a gente está olhando para uma coisa, né, e assumindo a culpa, a responsabilidade por aquilo que não é nossa responsabilidade, por aquilo que não está na nossa alçada, não está no nosso controle.
E isso nos causa um mal danado, né? Imagina porque você faz assim, tá vendo ali, ó? Não vale nem a pena eu querer sair de casa. Toda vez que eu vou sair de casa, é essa bagunça, é essa dificuldade, é não sei o quê. Entende? E aí você realmente deixa de se responsabilizar por aquilo que é sua responsabilidade, porque você tá achando que eventos que não tem nada a ver com você são culpa sua ou são responsabilidade sua. Isso é um erro chamado de personalização. E a gente precisa estar consciente dele para que a gente possa combatê-lo em nossas mentes. E agora a gente vai falar sobre o nosso último erro de pensamento, nosso último erro cognitivo, que a gente chama de declaração. Declaração imperativa. Olha só, declaração imperativa. O que seria uma coisa imperativa? Uma ordem, né? Uma regra. Então, você pode colocar esse erro de pensamento como uma regra ou regras rígidas. Regras rígidas que você coloca para você, que você coloca para o mundo, que você coloca para as pessoas e que são extremamente arbitrárias. Então, o que seriam então essa declaração ou essas declarações imperativas? Quando você tem uma lista de regras sobre como você deveria se comportar, como as pessoas deveriam se comportar, como o mundo deveria ser. E essas regras são extremamente rígidas. Isso causa sofrimento psíquico, isso causa muita ansiedade, muito mal-estar. Então, assim, eu deveria ser uma boa pessoa, eu deveria sempre ser agradável a todo mundo, eu deveria ser uma pessoa mais educada, eu deveria ser uma pessoa mais cordial. Tá vendo? Olha, isso significa que eu sou uma pessoa terrível. Você coloca uma regra que você tem que ser agradável o tempo todo, que você tem que estar sorrindo o tempo todo, que você tem que estar feliz o tempo todo, e que você tem que resolver tudo, e que você tem que dar conta de tudo, senão você é incompetente. Entende? Eu tenho um paciente, na verdade, uma paciente que estava sofrendo com depressão, e a depressão faz exatamente isso. Ela coloca você para enxergar de maneira negativa a si próprio, você enxerga de maneira negativa a sua vida, o mundo ao seu redor e o futuro também. Então, o que é que essa pessoa pensava assim? Ela tinha alguns filhos e ela pensava assim: nossa, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta da minha casa. Meu marido não pode ter preocupação com isso porque ele já trabalha fora, né? Regras sociais que a gente tem. Ok. E aí, quando um dia ou outro a louça ficava suja, a pessoa se sentia extremamente mal, né? Essa moça se sentia extremamente ruim, se sentia ansiosa, se sentia triste e se sentia incompetente enquanto mulher. Ao ponto de ela cogitar se separar do marido porque ela achava que ele merecia uma esposa melhor. Ver como essas declarações imperativas sobre essas regras rígidas, sobre como a gente acha que uma mulher tem que ser, como um homem tem que ser, como a vida tem que ser, quanto que isso nos faz mal, ter uma lista de regras extremamente rígida e extremamente fechada, que não tem espaço para um erro, que não tem espaço para um dia não tão legal assim, um dia não tão produtivo assim. Tudo isso são erros de pensamento. São os 10 erros de pensamentos mais comuns que atingem a mim, que atingem a você. E que você precisa estar consciente deles, para que você consiga identificá-los e combatê-los, né? E aí você consegue ter uma vida mais ajustada, você consegue ter maior maturidade emocional, maior gestão dos teus pensamentos e das suas emoções, tá? Te vejo na próxima aula.